governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Tudo bem, líder? Boa tarde, bem-vindo. Eu sei que o senhor está com um tempo curto, vou tentar ser objetiva. Peço que o senhor seja objetivo nas respostas também, para a gente poder discorrer sobre alguns assuntos relevantes. Vamos começar falando dessa escala de 6x1, deputado. Eu vi que o senhor assinou, foi a público se manifestar favoravelmente a essa PEC da deputada Erika Hilton, ou essa alteração, assim como grande parte do PT. Como é que vocês têm trabalhado esse assunto internamente na Câmara dos Deputados? O senhor tem feito algum tipo de corpo a corpo, de conversa como líder do governo para levar adiante essa proposta? Primeiro, Tainá, hoje a PEC amanheceu com... Nós já temos 140 assinaturas, já aumentou muito de ontem para hoje, e nós precisamos para a tramitação de 171 assinaturas. Segundo, é importante destacar que essa PEC, desde que eu cheguei no primeiro mandato aqui em 2007, que os parlamentares apresentam projetos nesta linha de redução da jornada de trabalho. Quem primeiro apresentou um projeto desta natureza foi o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. E agora a deputada Erika Hilton apresentou um projeto que está tendo esta dimensão nacional, porque o país e o mundo do trabalho mudou muito. E, portanto, esse debate, qual é o maior, para mim, o maior legado dessa PEC? É obrigar o Congresso a discutir o tema. Não pode se omitir. Não é uma guerra, não é uma atitude contra o empresário ou contra os empreendedores, muito pelo contrário. É uma medida necessária por conta das mudanças que ocorreram no mundo do trabalho. A PEC está tendo grande adesão, eu penso que ela já marchará daqui para amanhã para mais de 180 assinaturas. É a minha perspectiva. Eu assinei como deputado federal, porque sempre, desde os tempos iniciais, quando eu cheguei aqui, eu sempre tratei desse tema. Portanto, eu estou tomando uma posição individual, até porque, no meu entendimento, não é uma pauta de governo, é uma pauta do parlamento. Era nesse ponto que eu queria chegar. Então, a posição do PT não necessariamente reflete os desejos do governo, líder. É porque, Tainá, tem temas que o governo não se intromete, não trata. É claro que um tema desse é muito mais relacionado, porque não é uma iniciativa do Poder Executivo. Historicamente, o presidente Lula, desde os tempos do movimento sindical, sempre foi um defensor dessa tese. Mas ele hoje preside o país. Portanto, é nós, na Câmara, que temos que tratar, dar celeridade na sua tramitação e, se der, aprovar. Evidentemente, que eu penso que nós devemos fazer um debate muito mais amplo em torno daquilo que é fundamental para o momento, que é as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho, e que nós precisamos inserir a PEC nesse debate. Clarissa Oliveira, falando direto de São Paulo, tem uma pergunta. Clarissa. Obrigada pela participação aqui no Bastidores CNN. Líder, eu queria trazer um pouquinho para a discussão o debate sobre o corte de gastos que o governo federal está aí analisando. Tem uma pressão muito grande, inclusive sobre o Congresso Nacional, porque há muita especulação ali a respeito de quem vai cortar na carne de quem, né? Então, principalmente se o Congresso vai conseguir, por exemplo, entregar um enxugamento de emendas parlamentares. Eu gostaria de saber como que o senhor enxerga essa discussão, de que forma que o Congresso Nacional tem contribuído para esse debate do ajuste fiscal e qual é a expectativa do senhor em relação aos ajustes que foi feito, considerando que o senhor, querendo ou não, é um líder importante do PT, um partido que tem aí um histórico no social muito intenso, e a gente sabe que uma das questões que estão provocando polêmica é justamente a necessidade de eventuais ajustes nesse segmento. Olha, Larissa, primeiro assim, o governo foi eleito com um programa. Ele não pode agir porque somente em função de uma pressão do setor A ou setor B, ou algum setor da economia. Ele tem que atuar e promover a execução de políticas que garantam a estabilidade econômica do país, porque nós temos um projeto nacional. Eu me insurgi, em primeiro lugar, Larissa, contra essa
tensão e essa, digamos assim, essa pressão, muitas vezes que é feita, são todos os setores, mas setores do mercado, obrigando o governo a fazer isso ou fazer aquilo. Isso não pode. O governo tem o seu tempo, vai fazer na hora que achar necessário, porque a especulação é grande e, portanto, isso atrapalha o governo. Nós temos um projeto nacional que é ancorado no compromisso que nós temos com os menos favorecidos. Eu defendo a tese, Larissa, que você não pode fazer um ajuste desse somente tirando dor de baixo. Tem que tirar dor de cima. Nós temos que reformular, minha opinião pessoal, porque eu não tenho ainda conhecimento daquilo que será enviado aqui ao Congresso. Nós temos que reformular alguns programas, não para penalizar e retirar direito, mas moralizar alguns programas, fazer algumas correções, introduzir elementos mais concreto de fiscalização, para ninguém receber indevidamente, porque isso tem, todo mundo sabe, e também fazer algo que possa todos contribuírem com ajuste, não pode ser só para tirar. Vamos dar aqui o exemplo, a desvinculação, vamos desvincular tudo do salário mínimo. Quem é que vai pagar a conta, o custo social e político disso? Portanto, nós temos que ter muito cuidado. O presidente Lula está tratando com a área econômica, com os ministros. Eu acredito que virá sim. A minha expectativa é positiva. E devo dizer, Larissa, que essa Câmara, o Congresso, nunca deixou, nesses 2 anos que eu estou na liderança do governo, em todos os momentos, esse Congresso sempre foi solidário com o governo. Nós aprovamos, até agora, todas as reformas que o ministro Haddad encaminhou para cá, inclusive a reforma tributária, toda aqui na Câmara, tanto o conteúdo como a sua regulamentação. Portanto, é assim que nós vamos atuar e o governo fará aquilo que for necessário para garantir o equilíbrio das contas públicas sem penalizar e sem retirar direitos que estão consagrados na nossa Constituição. Líder, eu sei que o senhor precisa ir, mas eu não posso me despedir sem antes a gente falar de sucessão no PT, porque seu nome vem circulando como uma opção para substituir Gleisi Hoffmann. O senhor ou pretende ser candidato a esse posto? Eu tenho minha vida toda dedicada, meninas, todo respeito, chamo meninas no sentido do respeito, né? As meninas jornalistas aí, os que estão nos assistindo. É porque um dia eu chamei umas deputadas de meninas, elas acharam ruim, mas eu trato com carinho isso. As meninas, tá tudo bem, a gente está se sentindo super jovem depois disso, tá ótimo. Pronto, super jovem. Também quando me chamam de menino, eu adoro também, que eu não sou mais menino, mas eu adoro, né? Enfim, então, eu sempre militei no PT, meu compromisso com o PT é inarredável. Eu sou o que eu sou hoje, eu devo ao PT. O presidente Lula pediu para a presidenta Gleisi conduzir o processo, ela vai conduzir. E aquilo que o partido debater e discutir, eu estou para servir o nosso projeto. Evidentemente que o PT nacional e o PT do Estado tem como centralidade a minha pré-candidatura ao Senado Federal no Ceará. Isso, se eu tiver que fazer uma opção, eu faço a opção pelo Senado, porque é um projeto enraizado lá e na disputa de 2026. Mas nós vamos discutir com toda tranquilidade. O que eu quero é que o partido considere que essas eleições o Nordeste tem peso. Não necessariamente não é uma região contra a outra, porque o nosso projeto é nacional, nós representamos um projeto nacional. Mas, de qualquer maneira, tem que se considerar o peso do PT no Nordeste, as vitórias que nós alcançamos lá. Não é só a vitória em Fortaleza, é isso que o senhor está falando, líder? Além da vitória de Fortaleza, nós tivemos uma extraordinária votação em Olinda, em Natal, a Natália quase ganha eleição, se não fosse a rede de fake news que fizeram lá, ela tinha ganho, quase ganha em Teresina. Portanto, o Nordeste é a fortaleza do PT, que serve de referência para o país. Portanto, é trabalhar muito com humildade, com tranquilidade, sem atropelar, e qualquer um que for presidir o PT tem que ter um novo programa para o PT. Tem que fazer reformulações e o PT se dar conta de uma questão que para mim é central, que eu vou encerrar. Viu, meninas? É que é o seguinte, nós temos que construir um caminho para que em 2026 a gente consolide uma aliança da esquerda com o centro, para ganhar as eleições e derrotar os inimigos da democracia no Brasil. Líder, a gente queria ficar mais tempo conversando, tem outros assuntos, então o senhor, por favor, publicamente prometa que vai voltar ao Bastidores CNN. Eu sei que o senhor tem agenda agora, mas eu quero o senhor de volta aqui para a gente falar de outros assuntos antes de acabar o ano.
Dá certo, até para a gente fazer um balanço de tudo que nós aprovamos. Eu tenho isso pronto já, vocês podem me convidar na outra semana após o G20. E quando chegar o ajuste aqui, vocês podem me convidar para a gente debater o mérito das propostas que serão encaminhadas para cá. Muitíssimo obrigado, viu, meninas? Obrigada, líder. Até a próxima. Um bom trabalho para o senhor. O líder está indo conversar com o presidente da Câmara, precisa se agilizar.